Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos entrar na nossa aula de número 14, a última aula que nós vamos ver nesse formato digital, tá certo? E nós vamos falar sobre um assunto muito amplo, na realidade, vários assuntos, porque essa aula 14, ela é como se fosse um apanhado de tudo que aconteceu no mundo até os anos 2000, mais ou menos, após a Segunda Guerra Mundial, certo? Após 1945. Então, a gente vai falar principalmente sobre os processos de descolonização. Na realidade, vamos acabar pincelando um pouco sobre alguns dos processos de descolonização que aconteceram após toda aquela jornada de imperialismo por parte das potências, com destaque para as potências europeias. E vamos falar também sobre o contexto de Guerra Fria, conflito, a bipolaridade mundial que existiu, certo? Essa dicotomia de forças que existiu após o término da Segunda Guerra Mundial. É importante destacar, inclusive é uma ideia que a apostila traz para a gente, que descolonização não é o oposto na prática de colonização. Isso porque colonização é um processo muito amplo e muito profundo, cujas consequências elas são geracionais, ou seja, elas são sentidas por anos e anos, décadas de história, às vezes centenas de anos. Então, muito do que acontece hoje em dia dentro de determinados locais e regiões, determinados continentes, como determinadas regiões do continente africano, do continente asiático, ainda são decorrência, ainda são consequências da forma como aconteceu a colonização dentro dessas localidades, tá certo? Então vamos lá. Falando primeiro sobre esses processos de descolonização. A gente coloca entre aspas justamente por conta disso, porque não existe uma forma de reverter de forma prática e objetiva as consequências de um processo de colonização. Então, a gente fala esse descolonização dessa forma para que se entenda a dimensão desse processo histórico, certo? Então, a nível de contexto histórico, a gente estava vendo o cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial e a gente tinha as potências imperialistas extremamente fragilizadas, com destaque para as potências europeias, que tinham sido ocupadas durante esse conflito, que estavam economicamente fragilizadas, mas teve um ponto muito importante, um ponto essencial para isso, que foi o questionamento da legitimidade da dominação dessas potências imperialistas. Então vamos ver. O que acontece é que muitas das nações dominadas dentro desse processo imperialista, elas inclusive participaram desse conflito, mandando tropas, como por exemplo vários países da África acabaram mandando tropas ou sediando conflitos de luta contra esses regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial. Então era muita hipocrisia, era um absurdo que, mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial, mesmo após o término desses conflitos, certas potências imperialistas, como a própria Inglaterra, mantivessem ainda colônias fora do seu território nacional, certo? Então isso foi algo que se estendeu por algum tempo. Então é de se entender que esse questionamento dessa legitimidade fosse acontecer. Além disso, a gente vai ter esse processo de polarização mundial, que vai ser o grande conflito que vai surgir entre Estados Unidos, na realidade a gente chama de bloco capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai encabeçar ali o bloco socialista, certo? Que estava principalmente centrado ali no leste europeu. Então a gente vai ver durante esse período uma série de movimentos de revolta contra esse colonialismo, buscando atingir essa suposta descolonização, mas a gente sabe que é um processo muito profundo, que não pode ser facilmente revertido, certo? Mas, ao contrário do que vem acontecendo antes, em algumas movimentações, como nós vimos, que se pedia autonomia política e cultural, dessa vez vai se pedir a independência efetiva e muitas conquistas vão se concretizar. Então, as conquistas elas vão ser realmente dentro de um plano prático, principalmente com destaque para as regiões ali do continente africano e do continente asiático. E quais que foram as consequências desse processo de descolonização? A gente vai assistir uma série de métodos que vão ser empregados. Então, vão existir localidades onde vai se utilizar a luta armada para poder se concretizar esses objetivos, mas em outros locais a via vai ser pacífica. Então, como na Índia, por exemplo, onde vai surgir a figura de Mahatma Gandhi, que vai se utilizar desse método de luta não armada, certo? Que vai se tornar muito visível, vai acabar ganhando muita visibilidade. Além disso, a gente vai ver que, com frequência, as elites locais elas vão assumir o poder nessas regiões, substituindo essas potências imperialistas que vinham realizando esse tipo de exploração, muitas vezes por pactos ou acordos que tinham sido feitos com o intuito de poder assumir esse poder,
E a persistência das desigualdades ela vai acontecer também em algumas regiões, justamente por conta da dificuldade em se reverter as consequências desse processo de colonização. Além disso, a gente vai ter uma série de problemáticas com relação às divisões territoriais, uma vez que esse processo, justamente por sua complexidade, esse processo de colonização, durante o seu desenvolvimento, ele não levava em consideração a diversidade étnica e as diversidades culturais que existiam nos locais dominados. Então, muitas vezes, as próprias divisões territoriais que eram feitas pelas potências imperialistas, elas desconsideravam completamente essas particularidades das regiões dominadas. Então, existiram muitos conflitos após o término dessa exploração para determinar como que seria essa nova formatação de fronteiras, qual grupo étnico que iria ficar no poder. Isso porque, para que um grupo pudesse ficar no poder, existiria uma sobreposição de um determinado grupo. Então, tudo isso vai acabar acarretando uma série de conflitos, de guerras civis, de divergências internas mesmo, para poder determinar como que ficariam essas regiões após esse período prolongado de exploração. Então, é de se entender que essas regiões elas tinham tanto diferenças históricas, como culturais, como linguísticas. Então, foi muito difícil conciliar isso. Então, por isso, a gente vai observar a ocorrência de uma série de guerras civis, de conflitos internos realmente, para tentar determinar os rumos dessas nações após esse período de exploração. Então, vamos falar sobre algumas reuniões que aconteceram, né? Por exemplo, a Conferência de Bandung, que aconteceu na Indonésia em 1955, ela vai ser uma reunião de 29 delegações, englobando países africanos e países do continente asiático, numa espécie de reunião do terceiro, entre aspas, chamado Terceiro Mundo, né? Que seriam os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que estavam agora se libertando dessa exploração imperialista. E eles vão formular princípios que vão refutar a discriminação com base racial, o colonialismo e a corrida armamentista, que vai ganhar força principalmente neste período de Guerra Fria. Além disso, dentro dessa conferência, alguns países que já tinham atingido a sua independência vão firmar um compromisso de apoiar o processo de independência de outras nações que ainda não tinham se emancipado, e a gente vai assistir uma intensificação das lutas pró-independência. Então, ali num período de 20 anos, a gente vai ver uma emancipação de aproximadamente 39 países. Eu acho interessante falar sobre isso porque a gente observa como que é assustador a manutenção, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, dessas práticas imperialistas. Como que essas nações, essas potências europeias, elas adotavam essa postura de explorar como se fosse o seu direito nato de explorar esses outros territórios de outras nações, de outros povos. Agora, falando um pouco sobre as lutas no continente asiático. A Índia, ela foi um caso muito particular, isso porque ela tinha, por dois fatores principais, né? Porque ela tinha uma grande importância para a Inglaterra, comercialmente e culturalmente, ela tinha uma relação muito íntima com a Inglaterra, certo? E também por conta da presença de Mahatma Gandhi, que vai acabar trazendo e agregando para esse processo emancipatório a luta não violenta, que vai constituir essa nova forma de resistência. Então vai ser um período bem prolongado, mas a independência efetiva ela vai se concretizar em 1947. Agora, falando sobre essa questão das diferenças culturais, dentro do território ali da Índia, existiam diferenças entre grupos muçulmanos e grupos hindus, certo? Então, eles vão acabar se separando. E a Índia vai acabar continuando como Índia, mas uma região vai acabar se separando, que vai ser o Paquistão Oriental, que posteriormente vai se chamar Bangladesh. A região do Sudeste Asiático também ela vai acabar sediando vários conflitos, isso por conta principalmente do contexto de Guerra Fria, uma vez que ela era uma região extremamente estratégica. Então ela vai ser uma região muito disputada por Estados Unidos, Japão e também pelo bloco socialista, com destaque ali para a China e para a União Soviética. Isso porque a China, após a Revolução Socialista, que a gente ainda vai falar, ela vai ser vista como uma nova força mundial. Então, dentro dessa região, os conflitos que seriam locais, eles vão acabar tomando dimensões internacionais, justamente por conta da sua importância estratégica. Então, aqui, só para que vocês entendam um pouquinho melhor, eu trouxe um pouco quais que são os países, né, as nações que estavam nessa região. Então, a gente vai falar sobre Vietnã, vamos ter a questão da Guerra do Vietnã, a Indonésia, essa região das Filipinas, toda essa região do Sudeste Asiático vai ser bem disputada, certo?
Então, a Indonésia, ela vai estar sob o domínio japonês desde 1941, mas após o fim da Segunda Guerra, ela vai conseguir atingir a sua independência através da figura de Ahmed Sukarno, que vai conseguir negociar com os japoneses essa independência, sendo que Sukarno ele vai acabar progredindo depois para uma ditadura muito violenta, e a libertação efetiva da Indonésia, ela só vai acontecer em 1953. A gente também vai ter a chamada Conferência de Genebra, em 1954, onde a região da Indochina ela vai acabar se separando em Camboja, Laos e Vietnã. E também dentro dessa região existiam muitos interesses internacionais envolvidos. A Guerra do Vietnã, em particular, ela vai ser muito afetada pelo contexto de Guerra Fria. Isso porque ela vai ter uma interferência direta por parte das nações ocidentais, com destaque para os Estados Unidos, que vão interferir diretamente dentro desse conflito, como uma forma, inclusive, de contraposição à ajuda chinesa, que agora figurava como importante potência socialista, certo? E os Estados Unidos vão acabar declarando apoio ao Vietnã do Sul, que tinha como capital Saigon. Sendo que esse conflito ele vai ser extremamente violento e ele vai levar a um enorme número de mortes de civis e de soldados vietnamitas. Vai ficar marcado pelo uso de armas químicas e pelo uso de variadas técnicas de violência por parte dos Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos, que vão adotar o uso de napalm, por exemplo, que era um produto químico que eles utilizavam para colocar fogo nas florestas que existiam na região. E a Guerra do Vietnã ela vai marcar particularmente o governo de dois presidentes, que vai ser do presidente Kennedy, que posteriormente vai ser assassinado, e do presidente Lyndon Johnson. Sendo que depois de um tempo, a Guerra do Vietnã ela vai acabar mobilizando uma série de movimentos e de passeatas por conta da insatisfação popular provocada pela participação dos Estados Unidos nesse conflito. Isso porque os Estados Unidos vão acabar enviando uma série de pessoas, recursos e tudo mais, gastos e vidas desperdiçadas com a interferência dentro desse conflito. Então, foi motivo de muita insatisfação popular. E como consequência para os Estados Unidos, a gente vai ter uma série de gastos, como eu disse, uma elevada perda de homens. Vários jovens foram obrigados a se alistar no exército para lutar na Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos eles vão acabar sendo derrotados. Então, em 1976, vai acontecer a unificação do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, sob o nome de República Socialista do Vietnã. Dentro do continente africano, a gente vai ter aquela questão que eu comentei do descumprimento de uma série de promessas de emancipação. Então, o que acontece é que foi prometido para diversas nações, pelos países imperialistas, de que caso eles enviassem tropas e caso eles participassem do conflito, seria concedida a emancipação e seriam conquistados direitos, mas acabou que isso não aconteceu em diversas localidades, e isso vai provocar tensão e revoltas por todo o continente. Então, durante esse período, vão ganhar forças, particularmente movimentos que resgatavam a memória do continente, que buscavam fortalecer essa identidade africana, inclusive o pan-africanismo, que propunha uma ideia de uma federação de estados autônomos, levando em consideração as diversas etnias e culturas regionais da África, resgatando esses valores sociais e culturais, levando em consideração, inclusive, os chamados povos em diáspora, que seriam os povos negros espalhados pelo mundo após o período de escravidão e após o período de imperialismo, que, por conta dessa exploração desse povo, teriam ido parar em outras localidades, né? Teria acontecido essa diáspora, esse espalhamento, inclusive para cá, para a América Latina e para os Estados Unidos, entre outras regiões do mundo. Então, surgiram esses movimentos de resgate de identidade de cultura africana. No início da década de 50 vão ganhar força essas movimentações colonialistas e vão ganhar também reforço as lideranças nacionais. Então vão acontecer diversas manifestações, conferências e movimentos emancipatórios. Eu gostaria de ter mais espaço para poder descrever cada um desses processos, mas a gente não tem tanto tempo assim porque essa aula é muito grande. E uma outra questão que eu tinha pontuado também foi a questão lá das fronteiras, da diversidade cultural e étnica, que vai acabar levando à ocorrência de alguns conflitos. Isso porque esses territórios foram imensamente fragmentados, desconsiderando suas identidades próprias, e no momento de definir quais que seriam as lideranças para assumir, no momento de definir qual que seria a divisão territorial, tudo isso ficou muito complicado por conta desses processos que tinham sido vividos, certo? Então, vão ocorrer guerras civis, vão acontecer vários conflitos internos nesse sentido. Atualmente, o continente africano está praticamente inteiramente emancipado, certo?
Mas, justamente por conta da profundidade desses processos de colonização e da profundidade desses processos de exploração, a gente ainda encontra alguns reflexos desses processos, como conflitos, a questão da mortalidade infantil, da desnutrição, de algumas doenças, infecções que acometem determinadas regiões desse continente. Mas é importante destacar que o continente africano não se resume a isso. E eu não quero jamais que vocês guardem essa imagem do continente africano, certo? Não é para isso que a gente está aqui para aprender. Algumas problemáticas que ainda são encontradas em algumas regiões. Lembrando que a gente já conversou sobre isso, que essa imagem de continente defasado, de que é marcado somente pelas suas problemáticas, é algo que eu não gostaria de deixar para vocês, certo? Agora, falando um pouco, já entrando nessa perspectiva de Guerra Fria, vamos entender um pouco sobre como que estava o mapa político do mundo nesse período. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um imenso deslocamento de pessoas, isso por conta das novas conformações territoriais, das novas disposições familiares. Então, foi uma grande migração também de refugiados, uma grande massa de refugiados se deslocando para diversos lugares do mundo. A gente pode tirar a questão do espalhamento dos povos judaicos, certo? Que acabaram fugindo, se refugiando em diversas regiões após a Segunda Guerra Mundial e após o que aconteceu no Holocausto. A questão da criação do Estado de Israel, para onde vários povos de origem judaica acabaram se deslocando, também vai acontecer. Existia um sentimento muito grande de terror, porque principalmente após a utilização das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, existia-se todo esse temor de que um próximo conflito pudesse despertar uma guerra de ordem nuclear, certo? Então, uma vez que esses armamentos eles já tinham sido utilizados em um momento, sabia-se que o próximo grande conflito que fosse travado, principalmente entre as grandes potências, ela teria a utilização dessas armas nucleares, que traziam grande devastação e desgraça, certo? E é nesse esquema, nesse cenário, que vai surgir a bipolaridade mundial, essa dicotomia, essa divisão do mundo entre bloco capitalista e bloco socialista. O bloco socialista, encabeçado pela antiga Rússia, né, na realidade vai se transformar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Estados Unidos da América encabeçando o bloco capitalista. Então, eles clamavam muito esse intuito de restauração do equilíbrio mundial, mas era muito essa questão da disputa de poder, da disputa de narrativa e de uma disputa também de ideologia, certo? Então, a gente conversa sobre algumas conferências, a conferência de Alta que vai acontecer ali no finalzinho do conflito de Segunda Guerra Mundial, em 1945, onde os futuros vitoriosos eles vão conversar, vão dialogar sobre algumas temáticas, vão disputar por áreas de influência, e eles tinham nesse período ainda a Alemanha como inimiga em comum. Então, Stalin ele vai tomar para si, certo, ainda nesse contexto de término de guerra, a Polônia e parte da Europa Oriental, ou seja, aquela região ali do leste europeu, tá bem? Enquanto os americanos e outras potências europeias vão acabar ficando mais ali na região da Europa Ocidental. Então, os Estados Unidos eles tentavam muito pregar e disseminar e vender para o planeta o seu modelo particular de sociedade democrata liberal. Então, essa imagem ela vai ser muito vendida e muito propagada, assim como vai acontecer com a União Soviética com a sua imagem de socialismo vitorioso. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma grande difusão do socialismo. Isso porque aquela região ali do leste europeu, dos países que faziam vizinhança, circunvizinhavam a Rússia, essas nações satélites, elas vão acabar sendo ocupadas militarmente no momento em que a Rússia está caminhando ali em direção a Berlim, em direção à Alemanha, na sua investida de retorno. E é nesse momento que vai ser construído o bloco socialista e vai ser sedimentada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma vez que a Rússia ela ia passando e acabando por ocupar essas regiões do leste europeu. Então vão acontecer sucessivos encontros entre essas nações para definir, né, os rumos da Europa pós Segunda Guerra Mundial, e inclusive vão ser fundados alguns órgãos internacionais, como a ONU, que vai ser fundada em 1945, com o objetivo de assegurar a paz internacional. Entretanto, existe essa questão da Polônia, que ela acabou sendo ocupada militarmente pela União Soviética após o término da guerra, e acabou que, num primeiro momento, isso não teve nenhum tipo de interferência por esses órgãos internacionais. Depois a gente vai ter a Conferência de Potsdam, a gente também falou sobre ela anteriormente, que ela já vai acontecer em 1945, após o término da guerra, e ela vai definir a ocupação da Alemanha, de que forma que a Alemanha ela vai ser dividida, certo? Principalmente entre União Soviética e Estados Unidos.
Então vai ficar decidido que a Alemanha ela vai ficar dividida em 4 zonas. E sobre essas 4 zonas vai atuar um princípio de ajuda conjunta, onde esses grupos, onde essas nações iriam entrar em acordo para decidir como que deveria ser governada essa nação, após o término do conflito. Então, as 4 zonas seriam assumidas cada uma por União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França. Sendo que é importante destacar que Inglaterra e França estavam em um processo de reconstrução. Inglaterra, mesmo que não tendo sido ocupada militarmente pela Alemanha ou por outras nações, ela tinha sentido vários gastos e ela estava em processo de franca reconstrução. Então, tudo isso tem que ser considerado. E acabou que, depois de um tempo, os Estados Unidos vai assumir essas 3 porções ocidentais da Alemanha. Então, a União Soviética ela está, né, como nós comentamos, expandindo a sua influência sobre o leste europeu, inclusive sobre a região da Alemanha Oriental e também sobre trechos da Grécia, do norte do Irã. Então, é nesse contexto que o Winston Churchill vai criar, o primeiro-ministro inglês, né, ele vai acabar por criar um famosíssimo termo, a ideia da cortina de ferro. A ideia de que a União Soviética estava ali criando essa barreira, certo? Para que as ideias capitalistas elas não ultrapassassem e não se sobrepusessem às ideias socialistas que estavam acontecendo nessa região do leste europeu. Aqui eu trouxe uma tirinha da Mafalda, né, que é até uma questão de vestibular, que ela deseja Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. Aí ela deseja também Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Só que aí quando ela vai desejar, faz um eco e o som acaba voltando. E ela diz, ricocheteou na maldita cortina de ferro. Então, os Estados Unidos, para barrar esse avanço da União Soviética que vinha acontecendo, e eles assistindo, né, que a União Soviética estava acabando por exercer muita influência sobre essas nações da região, ele vai acabar oferecendo uma proposta de ajuda financeira para algumas nações, para que essas nações não ficassem vinculadas e dependentes financeiramente da União Soviética. Então, ele vai ajudar financeiramente Grécia, Turquia, entre outras nações depois, como a gente vai ver. Então, disse muitas vezes que a guerra chamada Guerra Fria, o conflito, né, propriamente dito, teria começado com um discurso de Truman, o presidente dos Estados Unidos na época, onde ele teria feito esse discurso em 1947, falando sobre o combate ao socialismo que era necessário, falando sobre o fantasma vermelho que estava vindo para destruir a família, o Estado e a religião. Então, criou-se muito essa ideologização da coisa e essa perseguição mesmo política. Dentro dos Estados Unidos aconteceram loucuras de perseguição a pessoas que muitas vezes nem eram espiões ou que nem eram comunistas de fato, que buscavam implementar alguma coisa relacionada à União Soviética dentro dos Estados Unidos. Mas a perseguição e a ideologização da coisa foram muito grandes. E ele vai pregar ainda a necessidade de intervenção em outros países que sofressem tentativas de invasão ideológica, certo? Então a gente vai ver que a ação dos Estados Unidos ela vai se estender a nível mundial, nesse sentido de evitar a disseminação dessa ideologia. Então a gente vai ter nesse contexto Guerra da Coreia, vamos ter a Guerra do Vietnã, aqui no Brasil a ditadura militar, assim como em diversas regiões da América Latina. Então isso vai se tornar uma constante, essa interferência dessas nações, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, a nível internacional, para tentar se sobrepor. Então, a Guerra Fria foi esse movimento de bipolarização mundial, certo? Onde a gente tinha esses dois polos. E era uma guerra, teoricamente, sem grandes conflitos diretos, certo? Apesar da gente ter tido algumas guerras quentes, entre aspas, né? Como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e o Afeganistão, que teriam sido conflitos que chegaram realmente a pegar em armas e levar, inclusive, a mortes, né? Conflitos maiores, de maiores dimensões. Então, essa Guerra Fria, ela vai se dar principalmente por manifestações nos planos político, ideológico, social e também na questão da militarização e da corrida armamentista. Então ficou de cada lado eles se armando e criando ideias e vendendo imagem de superioridade e também vendendo tecnologia. Tudo era para ver quem ia se sobrepor em todos esses diversos campos da vida humana. Então, como a gente comentou, os Estados Unidos vão lançar essa proposta, né, de auxílio financeiro para a Europa, para evitar a influência da União Soviética em todo o continente europeu e também para barrar esse avanço soviético. Então, Harry Truman e o seu secretário George Marshall vão propor esse chamado Plano Marshall, que seria esse plano de auxílio econômico à Europa, né, onde eles iam oferecer suporte financeiro para essa reconstrução. Sendo que
os países do leste europeu, o polo soviético, né, ele vai acabar rejeitando essa sugestão e vai acabar rompendo politicamente com negociações e rompendo politicamente com esse bloco capitalista. Então, o bloco socialista ele vai acabar lançando também outras alternativas, então era sempre assim, um dos blocos lançava alguma coisa e o outro bloco tentava se sobrepor de alguma forma e tentava lançar alguma medida de combate para tentar ser melhor, para tentar se sobrepor, né? Então, o Bloco Socialista ele vai acabar lançando a Comecon, que seria o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que seria a sua forma de auxílio financeiro para as nações afetadas na Segunda Guerra Mundial, também para simpatizantes do socialismo e para as nações ocupadas militarmente pela União Soviética. Então a gente teve a unificação, como eu comentei, das 3 zonas ocidentais da Alemanha. Vocês lembram que eu comentei que uma estava a cargo da França, outra da Inglaterra e outra dos Estados Unidos. Essas 3 vão se juntar formando uma só ocidental. E isso vai acabar levando a um revide por parte da União Soviética, que vai afirmar que essa união dessas 3 zonas vai acabar sendo uma quebra daquele acordo de Potsdam que tinha acontecido, né? E vai acabar se afastando das decisões. E ela vai decidir por um bloqueio terrestre e fluvial à região ocidental de Berlim. Então ela vai tentar barrar a chegada de recursos a Berlim Ocidental, com a expectativa de que essas forças ocidentais se retirassem da região para que eles pudessem exercer livremente a sua influência. Isso aconteceu em 1948, né? Sendo que os aliados capitalistas eles vão acabar lançando e abastecendo a cidade por via aérea, por ponte aérea. Então eles vão fincar o pé e vão dizer que não vão sair dali, apesar das investidas da União Soviética. Então, em 1949, os soviéticos eles vão acabar barrando esse bloqueio. Mas a cidade ela ainda vai ser bem dividida entre comunistas e capitalistas. Ainda nesse período ainda não existia o Muro de Berlim, que vai ser construído posteriormente, certo? Então vai ocorrer uma nova formatação e a Alemanha ela vai ser dividida em 2 sedes. Uma sob a influência ocidental, que vai ser a República Federal da Alemanha, é a RFA, e uma sob domínio soviético, que vai ser a República Democrática Alemã, a RDA. Então, nesse contexto também vai ser criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949. Esse órgão chamado de OTAN, vocês já devem ter ouvido falar, né, que é essa espécie de alinhamento militar, cujos primeiros participantes eram Canadá, Dinamarca, Portugal, Islândia, Grã-Bretanha, França, Itália, Holanda, Noruega, Bélgica, Luxemburgo e Estados Unidos. Ou seja, era mais ali do polo capitalista, certo? E a OTAN ela vai representar, vai ser um símbolo desse alinhamento militar ocidental. E em contraposição a isso, em 1955 vai surgir o chamado Pacto de Varsóvia, que vai representar essa espécie de alinhamento militar dos países do leste europeu, ou seja, sob a orientação socialista. Então esse Pacto de Varsóvia ele vai ser importante, inclusive, porque ele vai acabar barrando algumas nações do leste europeu que tentaram tomar rumos diferentes. Então a gente tem, por exemplo, aí o caso da Tchecoslováquia, da Primavera de Praga, que teria sido esse evento onde a União Soviética ela não vai permitir esse afastamento da Tchecoslováquia. A gente vai ter o surgimento também de outras instituições, como o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, a CIA, que vai ser essa agência de investigação internacional norte-americana, que tinha como objetivo se infiltrar e coletar informações estratégicas sobre o bloco socialista. Então era realmente essa espécie de órgão de espionagem norte-americano, certo? Que depois vai ser feito um contraponto na figura da KGB, que vai ser o correspondente da União Soviética, da CIA, que vai também se infiltrar em diversos países. Então, isso também vai servir muito para aquela disseminação de medo, né, de receio que existia, porque a todo momento pressupunha-se que fulano pode ser um espião, fulano pode estar coletando informações para levar para a União Soviética. Então existiu muito isso, tanto dentro dos Estados Unidos como da União Soviética. A gente acaba tendo mais contato com o que aconteceu dentro dos Estados Unidos porque acaba que nós somos países do Ocidente. A gente acaba tendo mais contato com a realidade dos Estados Unidos e sabe o que aconteceu lá. Tem alguns casos mais famosos. Hollywood, por exemplo, foi extremamente marcada durante esse período, porque existia uma perseguição muito grande às pessoas que demonstravam uma postura minimamente diferente do liberalismo econômico estadunidense do período. Tem até um filme bem interessante que é sobre um roteirista norte-americano de Hollywood, que ele foi muito perseguido, muito barrado. O nome desse filme é Trumbo. Então existiam listas de artistas
que eram fortemente perseguidos e barrados e impedidos de trabalhar, e que eram questionados a todo momento, sua credibilidade e o seu alinhamento político, né? E qual que era a postura dos Estados Unidos diante disso? Então, os Estados Unidos eles vão incentivar fortemente a questão da política armamentista, certo? E o acordo entre nações não soviéticas. Então, eles vão tentar a todo custo fazer um alinhamento, seja por vontade própria ou fosse por pressões, implementação de ditaduras, como aconteceu aqui no Brasil, para evitar que essas nações se convertessem a esse socialismo, certo? E existia muito receio por conta da Revolução Comunista que aconteceu na China e também por conta da questão do desenvolvimento da bomba atômica soviética, que teria acontecido em 1948. Então existia todo esse medo, a partir do desenvolvimento dessas armas nucleares, de que se o conflito chegasse às vias de fato, ele fosse de fato de proporções atômicas, né, de grandes proporções muito graves. Afinal, nós sabemos o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Inclusive, até hoje existem inúmeros tratados para evitar esse armamentismo nuclear, né? Porque as proporções de um conflito desse são, assim, avassaladoras. Então, os Estados Unidos eles vão acabar investindo em estratégias de isolamento, certo? Na América Latina, eles vão tentar intervir de diversas formas para tentar fortalecer esse bloco capitalista e evitar justamente o surgimento de novas Cubas, como aconteceu, né, após a Revolução Cubana, que nós também vamos falar. No Brasil, a gente teve o caso da Operação Brother Sam, que foi o fato de os Estados Unidos terem oferecido suporte ao golpe militar de 1964. Além disso, a gente vai ter o Plano Condor, que era o financiamento de regimes ditatoriais, com destaque para a região da América Latina, certo? Então, existiu o dedo dos Estados Unidos em tudo isso. A gente teve também a questão da injeção de capital para a recuperação da economia japonesa, para que o Japão ele não se deixasse levar pelo socialismo na região. E também teve a questão da promoção da Alemanha Ocidental. Então, a todo momento, eles tentavam injetar dinheiro na Alemanha Ocidental para que ela funcionasse como uma espécie de vitrine do capitalismo, para poder fazer contraponto à Alemanha Oriental. Então, a Alemanha Ocidental era como se fosse toda, assim, um estereótipo do colorido, do sucesso, dos grandes arranha-céus, de toda a prosperidade, de tudo que podia ser feito de qualidade, certo? E eles tentavam muito vender essa imagem. E qual que era a situação interna dos Estados Unidos nesse período? A gente vai ter o chamado Baby Boom, que vai ser uma grande explosão demográfica que os Estados Unidos até vão ter que lidar depois com esse grande nascimento de pessoas. Afinal, na Segunda Guerra Mundial tinham morrido muitas pessoas e as pessoas agora estavam com maior estabilidade, podiam construir família, e isso aconteceu durante esse período. Além disso, a gente teve uma grande alternância de governos republicanos e democratas, cada um marcado por suas particularidades, certo? Como eu comentei, existiu uma grande perseguição ideológica, uma verdadeira caça às bruxas, de um senador que vai criar o chamado macartismo, né, que vai fortalecer essa ideia de perseguição ideológica, fomentando demissões, afastamentos, a criação de listas com vários nomes de pessoas supostamente envolvidas com a União Soviética. Então vai existir muito forte esse sentimento, certo, de perseguição. Além disso, a gente teve a década de 60, principalmente marcada pela luta pelos direitos civis dos negros, com destaque para a liderança de Martin Luther King Jr., certo? Que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Era esse pastor. Isso porque os Estados Unidos, até a década de 60, ainda vivia dentro desse regime de segregação racial. Provavelmente devem saber que nos Estados Unidos, dentro desse regime de segregação racial, as escolas ainda eram separadas, os ônibus eram separados, calçados eram separados, o direito de voto, apesar de existir, era muito dificultoso, as pessoas tinham muita dificuldade de conseguir votar. Então, existem uma série de filmes que vocês podem dar uma olhadinha se vocês quiserem se aprofundar mais. Gostaria muito de falar um pouco mais sobre isso. Martin Luther King foi uma das lideranças, claro, que o movimento dos direitos civis e da luta contra o racismo durante esse período teve várias lideranças, né? A gente também teve Malcolm X, cada um adotando o seu posicionamento e a sua forma de luta como acreditava que fosse melhor. Mas Luther King foi uma figura muito notável. Sobre ele, a gente tem um filme muito bom que eu gosto bastante, que é o Selma, falando um pouco sobre essa sua trajetória. Foi ele também o autor daquele famosíssimo discurso Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, falando sobre sua visão de mundo, sobre como que o mundo deveria funcionar de fato, né? Alguns outros aspectos dessa disputa foram o intenso confronto ideológico. Então a gente teve a questão da corrida espacial, onde buscava-se a todo momento mostrar que um superava o outro, um tinha mais tecnologia que o outro, um obtinha mais sucesso que o outro.
a venda do seu modelo de desenvolvimento econômico e social. Então, sempre um tentava vender a ideia de que o seu modelo trazia melhor qualidade de vida, que o seu modelo era um modelo que potencializava a felicidade, o seu modelo era ideal. Então, cada um vendia de uma forma esse seu peixe. E como eu comentei, a gente teve a grande perseguição política de artistas intelectuais. E a propaganda, assim como dentro dos regimes totalitários e do contexto da Segunda Guerra Mundial, ela foi essencial para permitir a perpetuação desse conflito. A União Soviética ela ainda estava dentro do seu esforço de reconstrução pós-guerra, porque apesar de ter saído vitoriosa e apesar de toda essa sua expansão para a região do leste europeu, ela tinha sido muito violentada pelos esforços de guerra, certo? Mas ela tentava vender essas suas ideias de prosperidade por meio da oferta de empregos, pelos atrativos de ampliação de programas sociais, projetos de uma sociedade mais igualitária, tentando se contrapor ao que acontecia no capitalismo, certo? Alguns outros conflitos que vamos falar foram a Guerra da Coreia, que se tornou independente após a Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu a expulsão das forças japonesas. E ela vai acabar também sendo dividida em zonas de influência, uma soviética e uma norte-americana. A gente vê que isso é uma constante, né? Essa divisão das nações, teoricamente, que tinham sido libertadas, divididas agora entre as potências soviéticas e estadunidenses. Então, em 1948, vai acontecer a separação entre Norte e Sul, a República Popular Democrática ao norte e ao sul a República Coreana. Uma de orientação socialista e outra orientada ali pelo bloco capitalista. Então, o conflito propriamente dito ele vai acontecer entre 1950 e 1953, quando tropas norte-coreanas elas vão tentar ultrapassar a fronteira invadindo a Coreia do Sul. E esse conflito vai ser um dos que vão realmente levar às vias de fato, com um grande número de mortos, certo? Em 1953, esse conflito vai acabar tendo fim após a negociação de um armistício, mas como consequência vão ser preservadas essas áreas de influência. A hostilidade na região ela ainda vai ser mantida, a gente sabe que essa hostilidade e essa polarização ainda existe dentro da região, mas vai ser criada uma zona neutra, desmilitarizada na região entre as fronteiras das duas Coreias. Com relação à corrida espacial, a gente vê que isso também tinha um objetivo de demonstrar uma superioridade técnica, de vender aquela imagem de melhor potência, né? Mas ela vai levar a um grande acirramento da competição. E é interessante porque a União Soviética ela vai acabar tomando a dianteira nesse período. Isso porque os Estados Unidos passavam por um momento difícil. Então, em 1957, ela vai vitoriosamente lançar o satélite Sputnik. E em 1961 ela vai conseguir lançar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. Aqui a gente vê a imagem dele. E durante esse período existe uma crise interna intensa nos Estados Unidos, marcada por desemprego, inflação e um desequilíbrio na balança comercial. E essas insatisfações internas elas vão acabar levando à derrota do governo republicano. É nesse contexto que vai ascender o democrata John Kennedy, que posteriormente vai ser assassinado. Vai conseguir concretizar, juntamente com a NASA, em 1969, a chegada do homem à Lua. Então, essa imagem de sucesso da NASA, que até hoje inspira filmes, que até hoje é essa imagem de sucesso e de soberania, de ciência e tecnologia, ela vai se propagar mundialmente. Então, essa corrida espacial ela acabou que também teve o papel de incentivar ensino, pesquisa e ciência. Então, acabou sendo útil para outras coisas dentro da sociedade, porque algumas descobertas de materiais, de tecnologias, acabaram sendo aproveitadas. Agora falando um pouquinho da Revolução Chinesa, não sei se vocês perceberam, mas a linha temporal dessa aula na apostila, ela tá meio confusa, bagunçou meu juízo todinho. Então eu meio que fiz uma reorganização. Mas a Revolução Chinesa ela vai acontecer logo após o pós-guerra, certo? Então ali por volta de 1949. Eu quero pontuar para que vocês possam entender os eventos e a questão da importância da China nesse novo contexto de polarização, tá certo? Então, vai se fortalecer o Partido Nacional Popular e também o movimento estudantil, que vai entrar em contato com algumas ideias marxistas e essas ideias marxistas vão ganhar força dentro desse país. Os movimentos estudantil, os estudantes também vão incentivar o boicote a produtos estrangeiros, porque nessa época, naquela região ali, existia aquela questão da influência dos países capitalistas e a questão do Japão também, tudo isso que nós conversamos anteriormente. Então, é aí que vai ser criado o Partido Comunista Chinês, sendo que existia uma divisão ideológica muito forte entre comunistas, principalmente na figura de Mao Tse-tung, que vai ser muito importante posteriormente, e dos nacionalistas, na figura de Kai-shek. Kai-shek era o militar e ele vai ser uma figura muito importante para
fazer essa questão da separação e do afastamento das potências estrangeiras que tinham interesse na região, sendo que ele vai romper com o comunismo. Então, existia esse grupo comunista que era mais integrado à figura de Mao Tse-tung. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, eles vão acabar construindo uma unidade para lutar por um objetivo comum. E, por conta da Segunda Guerra Mundial, o comunismo ele vai acabar sendo potencializado e vai acabar ganhando força, por conta de todos aqueles sentimentos provocados pela guerra e tudo mais. Então, vai se iniciar uma guerra civil desses nacionalistas contra os comunistas, que vai ter 3 anos de duração, e finalmente os nacionalistas vão ser derrotados de forma definitiva. Então, em 1949, Mao Tse-tung ele vai ascender ao poder e vai ser iniciada a República Popular da China. Aqui a gente tem a foto dele. Além disso, a gente vai ter uma série de modificações, inclusive um grande crescimento econômico da China. Vão ser iniciadas uma série de reformas, como a reforma agrária, uma reforma universitária e educacional, e também vão ser fornecidos subsídios do governo para a agricultura e para a industrialização. Tudo isso para fortalecer o crescimento do país. Então, vai acontecer esse grande salto, certo? Esse crescimento econômico no país. Então, a cultura da época ela vai ser muito influenciada pelo pensamento comunista. Mao Tse-tung ele vai escrever o chamado Livro Vermelho, que era de leitura obrigatória, que falava sobre os porquês de rejeitar o capitalismo e se opor e fazer oposição a esse pensamento capitalista. E as artes elas também vão ter um papel central dentro da disseminação dessa cultura, certo? Aquela questão muito semelhante ao que aconteceu na União Soviética, de fortalecimento do trabalho, da imagem do trabalho, e do país, da nação, aquele sentimento fortemente nacionalista e tudo isso. Então vai acabar que, após a morte de Stalin, com a ascensão de Nikita Khrushchev, com todo aquele processo de desestalinização que vai acontecer na União Soviética, vai haver uma certa ruptura da China para com a União Soviética. Isso porque essa ruptura e essa quebra do sentimento socialista na União Soviética vai acabar representando risco ao regime, risco que eles não queriam correr, certo? Após a morte de Mao Tse-tung, vai acontecer uma modificação no que vem acontecendo dentro da China. A figura de Deng Xiaoping, ele vai entrar e vai fazer uma série de reformas e vai se iniciar uma abertura econômica controlada, dando início ao chamado socialismo de mercado, certo? Então a China hoje ela tem características desse socialismo de mercado. Já com relação à Revolução Cubana, a gente teve Cuba como a última das colônias aqui da América Latina, como colônia espanhola, a garantir sua emancipação, somente em 1898, bem tarde. E todo esse seu processo, esse período, foi marcado por um grande intervencionismo. Então a gente ainda tinha aquela política do Big Stick, do grande porrete, certo? De intervenção, e existia uma subserviência muito grande à questão do capital norte-americano. Inclusive, existia aquela questão da emenda Platt, que a gente comentou anteriormente, que falava sobre a possibilidade de ocupação em caso de necessidade, certo? Caso os Estados Unidos julgassem necessário. Então, o que vai acontecer é que vai se fortalecer o número de comunistas e também de nacionalistas dentro do país. Fidel Castro ele vai tentar tomar o poder, mas vai fracassar inicialmente, e ele vai ser exilado no México, onde ele vai conhecer um jovem estudante de medicina que estava viajando pela América Latina, e no caso, o nome dele era Ernesto Guevara, também conhecido como Che Guevara, certo? Então, posteriormente, o que vai acontecer é uma junção de Fidel e Raul Castro, Camilo e Che Guevara, que vão fazer oposição ao governo de Fulgêncio Batista, chegando a tomar a cidade de Havana pelo método de guerrilha, e a partir desse momento vai ser instituído um governo popular, certo? Então, Cuba vai então iniciar esse seu governo, certo? E os Estados Unidos eles vão fazer forte oposição a isso, inclusive vão existir algumas crises, e vai ser criado um embargo econômico que persistiu até muito recentemente, né? E a gente teve essa questão do governo Trump de um novo receio e tudo mais, mas até 2016 existia essa possibilidade de acabar com esse embargo econômico. Então aconteceram também alguns incidentes diplomáticos e militares pelo mundo que vão acirrar os ânimos e vão causar grande temor pela possibilidade de um conflito iminente, certo? Então, como eu comentei, as potências elas vão acabar distribuindo bases militares pelo mundo inteiro,
com armamentos nucleares, e existia aquele sentimento de tensão constante, justamente porque a existência de um conflito físico que fosse às vezes de fato com a utilização desses armamentos nucleares levaria a consequências devastadoras. Então, existia muito esse sentimento de terror, de medo, de receio, certo? E a gente teve aquela questão da presença intensa dos Estados Unidos no Sudeste Asiático, que era aquela região de interesse que nós comentamos, e vai existir uma série de conflitos naquela região. Já na Alemanha, a gente tinha outra questão. Era um foco muito grande de tensão, isso porque inicialmente vão acontecer várias tentativas de fuga do lado oriental para o setor ocidental, certo? Do setor soviético para o setor comandado pelo bloco capitalista. Então, por conta disso, o governo comunista ele vai construir em 1961 o chamado Muro de Berlim. Da noite para o dia, o muro vai aparecer construído com uma série de cercas elétricas, cachorros, guardas, tudo isso para vigiar e para evitar a passagem dessas pessoas. Então, foi muito complicado isso, existe a separação de famílias, foi bem dramático, assim, essa questão. Tanques norte-americanos foram colocados nas divisas por conta desse conflito, mas também não chegou às vias de fato, mas existiram um grande número de mortes dessas pessoas que tentavam ultrapassar esse muro. Então, alguns dos governos, certo, dos Estados Unidos. No governo Nixon, a gente teve uma tentativa de conciliação, certo, com a União Soviética, com a China, inclusive ele vai permitir a participação da China na ONU, e vai ser proposto o Acordo SALT nesse período, que era um acordo para restringir o crescimento de arsenal nuclear. O governo Carter também vai seguir nessa mesma pegada, ele também vai propor o Acordo SALT II, também com esse objetivo, e ele vai mediar algumas negociações de paz entre Egito e Israel. Isso ficou bem marcante porque existiam muitas tensões ali naquela região do Oriente Médio. Já o governo Reagan, que vai acontecer em 1981, vai ser um período de novo acirramento do confronto. Então, é um período em que vai ocorrer um pesado investimento no setor bélico e vai existir esse clima de animosidade novamente. Já no segundo governo Reagan, que vai de 84 a 88, vai ser um momento mais ameno. Isso porque vai coincidir com o novo momento também da União Soviética, com Gorbachev, certo? E vai ser instituído um tratado para eliminação de armas de médio e curto alcance, o que vai ser um alívio para a Europa, isso porque a Europa vinha enfrentando aquela proximidade ali com a União Soviética, com o leste europeu, existia aquele clima de tensão. Então, o fim do conflito, certo? Então, a economia soviética ela vai acabar se desgastando fortemente. Yuri Andropov, que vai de 82 a 84, vai ser responsável pela burocratização dos planos quinquenais que eram aplicados anteriormente nos governos stalinistas. E isso vai aprofundar o colapso financeiro da União Soviética. Além disso, a gente tinha uma resposta muito lenta aos problemas sociais que eram enfrentados na região. Já Gorbachev, ele vai ter que lidar com essa crise política interna que ele vai herdar, e vão haver muitas reivindicações populares dentro desse período, de insatisfação e tudo mais. Ele que vai instituir a chamada perestroika e a glasnost. A perestroika seria essa política de reabertura, certo? E a glasnost seria uma política de transparência, para que existisse um diálogo melhor com a população local. Então vai haver uma decrescente hostilidade entre as potências e a queda do Muro de Berlim vai se efetivar em 1989, representando essa derrocada do mundo socialista, certo? E a consolidação da queda do socialismo no leste europeu ela vai acontecer em 1990 com a desestruturação interna da União Soviética. Já a OTAN ela vai se manter, certo? Vai se manter existindo, apesar da extinção do Pacto de Varsóvia, que era seu correspondente soviético. Inclusive, ela vai ser acionada mais algumas vezes ao longo da história. Após o 11 de setembro, aquele atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em Nova York, em outros locais também, no Pentágono, né, e tudo mais. Vai ser acionada a OTAN para a questão da invasão do Afeganistão, na guerra do Iraque, na guerra civil da Síria e também na questão da Crimeia, certo? Gente, então era isso. Eu sei que essa aula é bem grande e eu sei que na apostila ficou um pouco confuso porque parece que a apostila meio que repetiu algumas coisas que ela já tinha dito e ficou muito extensa, são muitas páginas, certo? Mas qualquer dúvida vocês podem falar comigo. E para a aula 15 é uma aula que eu não costumo dar, inclusive eu preferi substituir ela por aquela questão da história africana, né, do continente africano, e eu peço que vocês deem uma lida nessa aula, certo? E que complementem com alguns sites, que isso é bacana para aumentar o arsenal de vocês, tá bem? Eu sei que esse foi um ano bastante atípico, que foge muito daquele esquema que a gente está acostumado, de olho no olho, de poder conhecer vocês, de poder tirar dúvidas presencialmente, de poder tratar nossa disciplina, que geralmente é uma disciplina tão prazerosa,
como uma conversa mesmo, né? E a gente sente muita falta dessa interação com vocês, mas a gente acredita muito no potencial de vocês. Espero que dê tudo certo na prova, tá bem? Qualquer dúvida sobre qualquer matéria vista ao longo do ano, vocês podem falar comigo e também, com certeza, com todos os outros professores. E a gente deseja muita boa sorte para vocês.